Bem-vindos ao vídeo, pessoal. O Irã acabou de revelar ao mundo qual avião americano mais o assusta, e esse avião não carrega nenhuma arma. Bem, tecnicamente não, e não é a aeronave que você esperaria. A 7.600 metros de altitude, um operador de reabastecimento está deitado de bruços na parte de trás de um avião projetado nos anos 1950 e conecta uma linha de combustível na fuselagem de um F-35. E esse é o pior pesadelo do Irã. Hoje é 20 de agosto, pessoal. Bem-vindos ao canal Max Afterburner. Fico muito feliz que vocês estejam aqui. Estamos viajando pelo belo estado de Montana, então aproveitem esse cenário ao fundo. Estamos aqui para participar do podcast Cleared Hot com Andy Stumpf, então fiquem ligados para isso. Mas, nas últimas 24 horas, o chefe das Forças Armadas do Irã alertou todos os países do Golfo que abrigam poder aéreo americano. E de todas as armas que os Estados Unidos têm apontadas para eles, desde armas PRISM, mísseis de grande porte, Tomahawks, disparando desses diferentes navios, o que eles citaram foi um avião-tanque, a capacidade de reabastecimento aéreo dos Estados Unidos. O F-35, a Lightning II, que é a versão da Força Aérea do F-35, o F-15 e Strike Eagle. Esses são alguns dos principais jatos que têm atacado o Irã em um novo patamar durante esse conflito nos últimos 6 meses. Mas o que realmente assusta o Irã são todos os aviões-tanque da frota americana. Então, em algum lugar de Teherã, um oficial de seleção de alvos da Guarda Revolucionária Islâmica está analisando um catálogo de todo o arsenal da Força Aérea dos Estados Unidos. E ele pensa, F-35 não, F-22 não. Que tal um posto de gasolina no céu? Vamos marcar esse aí. Antes de falar sobre o que o Irã teme, veja o que Washington fez enquanto todos olhavam para o mapa e o Estreito de Hormuz. Isso é impressionante. E depois fique para o resumo global, pois Kiev nomeou um novo ministro da Defesa, ex-chefe da espionagem da Ucrânia. Isso pode ser muito importante para eles e sua capacidade contra a Rússia. E então um site de inteligência militar israelense publicou o que diz estar dentro do segundo andar do maior hospital no sul de Gaza, e é uma instalação de interrogatório. Vamos analisar isso no resumo global por volta de 3/4 do vídeo, mas aqui está uma contradição da Guarda Revolucionária Islâmica. Estranho, que surpresa! Mas Teherã passou 7 dias ameaçando quase todo mundo. Quero dizer, todo mundo. Eles são como aquele cara bombado na festa que você fala: "Ei, cara, pode relaxar e curtir um pouco?" E ele responde: "Não, estou bravo e não sei por quê. Só quero ficar bravo hoje." E você pensa: "Nossa, essa é uma amizade bem tóxica." É isso que o Irã faz, ameaça os países do Golfo, os mediadores agora a Europa e a OTAN. Eles estão ameaçando as bases que poderiam abrigar o KC-100 e 35, o KC-46, o novo avião-tanque avançado dos Estados Unidos. A única coisa concreta que saiu do Irã recentemente foi apenas uma lista de alvos, não um ataque, mas uma lista que incluía os aviões-tanque em bases da OTAN. Tudo começou na noite de quarta-feira em Washington, com uma postagem anunciando a operação econômica mais devastadora já realizada contra um país. Guerra econômica e isolamento em uma escala sem precedentes, e veio com um nome: Dia D econômico. E nomeou toda a engrenagem: contrabando de petróleo, linhas de swap, transferências de dinheiro, casas de câmbio, registros de navios, empresas de fachada. O presidente Trump nomeou tudo isso. Segundo ele, isso precisa parar agora. E qualquer país cujos bancos ou empresas continuem dando uma tábua de salvação ao Irã para lucrar, sofrerá consequências econômicas tremendas. Esse é mais um motivo da irritação de Teherã. A ameaça imediata é o avião-tanque que permite a entrada dos caças. Por isso, Teherã respondeu hoje cedo. O ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que o chamado Dia D econômico serve para distrair da crise dos Estados Unidos. O seu muro de aço que impede qualquer dinheiro de chegar até nós é a sua própria crise. E então ele apontou para a dívida nacional dos Estados Unidos, que já ultrapassou 40 trilhões, mas acho que isso não se aplica muito aqui, meu amigo. Depois veio a parte que ninguém esperava. O Financial Times informou, citando 2 fontes próximas ao regime iraniano. As forças iranianas avaliaram ataques a alvos militares americanos na Europa caso Washington aumente a escalada. 2 lugares foram mencionados pelo nome. Chipre, onde uma base aérea britânica foi atingida por drone em março, segue como o único local no continente afetado nesta guerra. E a base aérea de Besmir, no sudeste da Bulgária. Sim, na Bulgária, que não é uma base de caças. O parlamento da Bulgária votou, no mês passado, por 136-13 para receber até 8 aviões americanos KC-135 e 250 pessoas.
Nenhuma operação de combate a partir do território búlgaro, afirmou o premier. Nenhuma arma ofensiva, disse o ministro da Defesa. O Irã olhou para um país da OTAN cheio de aviões-tanque e mesmo assim o marcou como alvo. Eles pensaram, sim, essa cabra doente no céu precisa ir embora. Eles pensaram, sim, esse Maverick lá no céu precisa ir embora. Tem algum fã de Maverick aí? A OTAN respondeu no mesmo dia. A postura é forte e eficaz, foi o que a OTAN disse. Então, neste ponto, a posição de Teherã é que o estreito está sob seu controle. A economia está bem. Eles vão mirar nos aviões-tanque dos Estados Unidos na Bulgária. Entre um caça furtivo, um caça de ataque e uma frota de bombardeiros, todas essas diferentes aeronaves que eles poderiam ter escolhido, porque o avião que o Irã continua mencionando é justamente aquele que não dispara contra nada, porque o avião-tanque era o motivo dos outros dois estarem sobre o Irã. Comece pelo avião que Teherã realmente encontrou de frente, basicamente. O F-15 Strike Eagle possui 2 tripulantes, 2 motores e tanques conformais na fuselagem que transportam combustível sem gerar tanto arrasto quanto tanques externos. O chefe do Estado-Maior colocou o raio de combate desse F-15E em 690 milhas náuticas. O F-35A, que é o modelo da Força Aérea, baseado em terra, não é o jato de porta-aviões. Comporta 18.250 libras de combustível dentro de uma fuselagem stealth selada e alcança cerca de 670 milhas, então ainda não é muita distância. Esses números parecem grandes até serem colocados em um mapa do Golfo Pérsico, considerando missões de ida e volta e a necessidade de mantê-los afastados das ameaças de mísseis balísticos do Irã. Esse é o trajeto até o alvo e de volta, sem margem para o clima, uma segunda passagem ou um dia ruim que exija novo ataque. Então, cada um desses caças tem um alcance um pouco menor, mas eles ganham a capacidade de serem caças de longo alcance por causa da extensão da missão proporcionada pelo reabastecedor. E eu senti isso também em combate. Voando em missões de combate, a mais longa que eu fiz durou 7 horas. Isso me fez realizar 4 ou 5 reabastecimentos aéreos, pois é importante manter o tanque cheio caso não seja possível pousar em uma base devido a ameaças de foguetes morteiros ou tempestade de neve. Pergunte-me como sei disso de ter que sobrevoar uma base por mais tempo do que gostaria. Mas o F-35, esse avião, precisa muito disso porque, de novo, furtividade significa que você não pode pendurar tanques de combustível nas asas, porque um tanque externo é um refletor de radar preso a um avião feito para não ter reflexão. Então, se você tivesse que colocar tanques de combustível no F-35 para aumentar seu alcance, você basicamente faria ele chamar atenção pra caramba. E ao entrar em combate, ficar chamando atenção desse jeito não é a melhor tática, e isso não existe em nenhuma doutrina de poder aéreo. Quando o F-35 tem pouco combustível, só resta reabastecer no ar ou pousar. Então, a aeronave de combate mais furtiva da Terra fica meio que presa a um avião-tanque da Guerra Fria, que abastece, não tem furtividade, não tem armas e não tem como fugir. Então, o Irã pensa que se os aviões-tanque não estiverem no sistema, bem, as aeronaves terão que ficar mais distantes e, portanto, não conseguirão atacar suas diferentes bases. É interessante notar que o B-21 Raider concluiu testes importantes de reabastecimento aéreo, o que é significativo. E então o KC-46, a Pegasus, o substituto do KC-135, construído sobre a fuselagem de um Boeing 767. Ele realiza o que o Stratotanker não faz em uma só missão. Lança para receptores da Força Aérea, cesto central e pods nas asas para a Marinha, fuzileiros e caças aliados com sonda. Isso aumenta muito a capacidade de combate. Então, 105 dessas aeronaves já foram entregues até agora, e o programa oficial prevê cerca de 179, além de ter aumentado o número mínimo obrigatório da frota de reabastecedores de 466 para 502 aeronaves até 2028. Ninguém legisla isso sem já saber onde está o centro de gravidade e o que é mais importante. E isso é só na Força Aérea. Lembre-se, os fuzileiros navais voam o KC-130J turbohélice que passa combustível por cestos em campos improvisados. A Marinha faz isso de forma mais cara. Super Hornets reabastecem outros Super Hornets, o que pode ocupar até 1/3 das missões. Mas uma solução está chegando em breve, o que também deve preocupar o Irã. O MQ-25 Stingray, não tripulado, ainda está em testes de voo, e para mim o MQ-25 é uma das adaptações mais capazes de reabastecimento aéreo que vimos em décadas. Esse negócio é muito legal. Ter a capacidade de contar com reabastecedores aéreos não tripulados que parecem relativamente furtivos é simplesmente incrível, então espero que essas máquinas sejam colocadas em serviço aqui muito em breve. Então, basicamente, acho que o que estamos aprendendo aqui é que um caça furtivo sem um avião-tanque é uma maneira muito cara de chegar só até a metade da missão.
Mas vale a pena falar sobre o cenário das forças adversárias aqui, certo? A alegação de Teherã é simples. Qualquer apoio às forças armadas americanas é considerado participação na guerra, e o estreito fica fechado até Washington aceitar suas condições. Assim, teoricamente, eles têm esse alcance. Analistas atribuem ao míssil balístico de maior alcance do Irã cerca de 3.000 quilômetros, o que colocaria o sudeste da Europa dentro do raio de alcance no mapa. Eles também tentaram lançar um em direção a Diego Garcia, mas sejamos honestos, certo? O Irã realmente conseguiria atingir essas bases da OTAN? Já vimos tentarem lançar mísseis contra outros parceiros da OTAN, como a Turquia, e todos foram interceptados. Então, talvez neste momento seja apenas mais retórica do Irã, enquanto eles enfrentam o seu próprio dia D econômico. Eles realmente ficariam mais dramáticos sabendo que seus métodos mafiosos e seus chefes mafiosos vão perder ainda mais dinheiro? Não, não, não. Tenho certeza de que eles aceitariam isso numa boa. Vocês chegaram ao resumo global. Aqui estão as notícias de última hora do mundo que precisam saber. Além da matéria principal, hoje vamos falar sobre os ativos de inteligência militar de Israel, publicando um vídeo do Hospital Nasser, o maior hospital do sul de Gaza, mostrando isso. O Hamas mantém uma instalação de interrogatório lá, no segundo andar das suas clínicas ambulatoriais, torturando e extorquindo os palestinos que leva para lá e usando o local como centro de poder no sul. Israel divulgou um diagrama da sala. Talvez alguns de vocês não gostem de ir ao médico ou dentista, mas pelo menos não estão indo ao segundo andar de um hospital para serem interrogados e torturados. Isso seria a pior visita ao dentista. E então, história número 2. No plenário do parlamento da Ucrânia ontem, os legisladores confirmaram Yevgeny Kamara como ministro da Defesa por 312 votos a 2. Não tão incerto assim. Aqueles dois que votaram não acham que são um protesto de duas pessoas e vão conseguir algo, mas Kamara não é político. Ele é um oficial de inteligência que liderou a unidade de operações especiais Alfa dos serviços de segurança, cujos membros seriam ligados à operação de drones de longo alcance que atingiu a frota de bombardeiros da Rússia. Isso é um bom sinal. Alguém disposto a continuar a guerra convencional e intensificar ataques de drones contra a Rússia. Bem-vindos à análise estratégica de xadrez 4D, meus amigos. Talvez seja minha parte favorita do vídeo. Adoro dizer xadrez 4D, mas o Irã nomeou o caminhão de gás mostrando o que eles acham que realmente está fazendo o trabalho pesado e por que estão sendo derrotados. Então, agora eles estão um pouco nervosos porque acabaram de receber o dia D econômico diretamente na testa. E isso é o que mais os deixa apreensivos. Porque lembre-se, a maneira como eles operam frotas fantasmas, bancos fantasmas, empresas fantasmas, fazendo outros países fazerem coisas ilícitas para ajudá-los a sustentar as vendas ilegais de petróleo. Então, o objetivo deles é agir como chefes da máfia, e agora eles estão sendo totalmente avisados de que esses dias estão chegando ao fim. Como já disse, isso não é mais apenas uma guerra sobre o Estreito de Hormuz, que é enorme e importante. Como vimos, a maior parte do petróleo será transportada por oleodutos, sem usar o estreito. Agora, essa guerra é de resistência para desgastar os mulás. O presidente Trump afirmou diretamente que os mulás estão encurralados, certo? Eles extorquiram e mataram seu próprio povo por décadas. E agora, pedir à comunidade global para parar de apoiar esse regime nefasto parece ser a melhor aposta, na minha opinião. O que vocês acham? O que acham que vai acontecer após o dia D econômico? Acham que o Irã vai reagir nos próximos dias? Comentem abaixo, quero saber suas opiniões. Pode me seguir no X, me seguir no Instagram, posto lá praticamente todo dia. E espero que vocês tenham gostado dessa vista. Estamos aqui na linda Kalispell, Montana, aproveitando essa região maravilhosa. Montana é realmente incrível. Então, muito obrigado por assistirem, pessoal. Agradeço de verdade. Nos vemos no próximo vídeo. Aqui é o Ryan, também conhecido como Max Afterburner. Encerrando por aqui.